O que é front-end? Você, por exemplo, vai entrar no Instagram, no Twitter, no YouTube, seja qual aplicativo ou site for, você vai se deparar com a página principal. E na página principal você vai ter elementos visuais, como por exemplo botões, cores, textos, títulos, imagens, vídeos, etc, etc e por aí vai. A gente chama isso de front-end, que é nada mais do que o visual de algum site ou aplicativo. Em termos técnicos, chamamos o front-end de client-side, que é um lado do cliente, na qual o usuário, que é você que está entrando, pode ver e interagir com a aplicação. Aplicação eu falo aplicativo ou site. Hoje eu vou te falar sobre tudo o que você precisa saber sobre front-end. Então, sem mais enrolação, vamos na massa. Seguindo agora, eu preciso te falar, em geral, quais são os elementos que compõem o front-end, o que compõe o site, o que compõe o aplicativo. No geral, a gente fala sobre visual, certo? Disso você sabe. Agora, o que são esses elementos que compõem o site? Imagine que a gente tem um corpo humano. Quais são os componentes principais desse corpo humano? Esqueleto, a gente tem também as roupas e a gente tem os músculos. Cada um desempenha um papel importante. O esqueleto mantém o corpo de pé. O mesmo vale para o HTML, que mantém o seu site de pé. CSS. CSS nada mais que o estilo, a roupa, as cores, a pele, a cor do cabelo, tudo que for bonito, tudo que for visual você tá vendo. Já aquilo que dá funcionalidade, como por exemplo correr, pular, saltar, pensar, é como se fosse o cérebro de um site, que é o JavaScript. JavaScript é nada mais do que a funcionalidade do site. Esses são os elementos básicos e puros de um site. No entanto, alguns profissionais geralmente usam ferramentas mais avançadas na hora de se desenvolver. A gente chama ele de frameworks. É um conceito que eu não vou entrar de cabeça nesse vídeo e eu vou fazer um vídeo específico para isso. Se você não quiser perder esse vídeo, é claro, você tem que se inscrever e deixar um like. E comentar também. Existem diversos frameworks de diversas linguagens, mas a gente não vai entrar nesse conceito aqui. Inclusive tem um vídeo sobre linguagem que eu vou deixar para você assistir. Alguns dos principais frameworks para front-end, a gente considera o React, SCSS e React Native, e tem muitos outros. Na maioria dos casos, você não vai fazer o HTML e o JavaScript e o CSS normal. Geralmente você vai usar o JSX, e é, na verdade, a mistura do HTML com o JavaScript. Como, por exemplo, quando a gente vai trabalhando com React, você vai usar bastante desse JSX, na maioria dos casos, na verdade. Então, para compor a estrutura básica de um site, JSX, você usa frameworks para CSS, como por exemplo SCSS, o Tailwind, o Bootstrap, ou seja, o que for, você pode usar. E caso você queira seguir essa função de você criar sites, ou pelo menos saber o básico, vou te passar algumas habilidades que você tem que aprender. Eu considero elas o HTML, o CSS e o JavaScript, como basicão mesmo. E caso você queira se aprofundar, você vai ter os frameworks, como eu tinha falado. Você vai ter o React, você vai ter o Angular, você vai ter o Vue, SCSS, Tailwind, React Native, por aí vai, são muitos. Caso você queira realmente se profissionalizar, você tem o design responsivo, que nada mais do que uma arte, assim podemos dizer, que quando você ajusta o site, redimensiona aquele site, ele se adapta conforme a tela. Eu vou estar deixando para você ver aí que é muito mais fácil e prático. GitHub, porque você vai ter versões dos seus sites, um controle de versionamento, você vai atualizar seu site, colocar coisa nova ou remover coisa. E uma IDE, que é uma IDE? Geralmente é onde a gente cria os códigos. Existem várias IDEs, como por exemplo o VS Code, que é mais famoso. Também tem um TypeScript, é como se fosse um JavaScript, só que 2.0, um JavaScript um pouco mais avançado. Caso você seja contratado como desenvolvedor front-end, é necessário você ter as hard skills, que eu acabei de falar, e principalmente as soft skills. Eu considero elas a comunicação, a criatividade, a adaptabilidade, resiliência, trabalho em equipe, empatia e o inglês, que é um diferencial que vai te ajudar e muito. No fim das contas, o intuito desse vídeo é passar o básico de front-end para você que está assistindo. É uma profissão extremamente concorrida na área de programação. Então, caso você realmente queira seguir na área e se aprofundar, pode se aprofundar nos conceitos que eu passei para você. E também tem um diferencial, como por exemplo, ter um back-end ou um banco de dados no seu currículo. O front-end não anda sozinho, ele tem um back-end para acompanhar ele. E se você não quiser perder esse vídeo, eu já recomendo que você se inscreve e deixe um like, tá? O vídeo acaba aqui, eu espero que você realmente tenha gostado e tchau!